Hoje a gente vai conversar sobre religião na cosmovisão cristã. Já ouviram aquela frase assim, que diz assim: todo caminho leva a Deus? Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão, pode levantar a mão. Quem já ouviu aquela frase assim: não importa a religião, se falou de Deus, tá bem, levanta a mão. É assim mesmo? Não importa a religião, falou de Deus, tá beleza? É assim mesmo, irmãos? Deus está em todas as religiões, abençoando todas as religiões, não importa a crença? É assim mesmo que a Bíblia nos diz? Então eu vou falar sobre isso. Raquel, minha filha, tem imagem aí para a gente, por favor? Tem? A religião na cosmovisão cristã. E o subtítulo, ele tem uma perguntinha básica, uma perguntinha que nos estimula a uma resposta. A pergunta é: todos os caminhos levam a reticências? Todos os caminhos levam a... Todo caminho leva a Lajedo? Todo caminho leva a Canhotinho? Todo caminho leva a Deus? Vamos pensar sobre isso, tá? Então, eu queria começar a nossa conversa hoje lendo esse texto aqui com os irmãos. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 5 ao verso 7. Os irmãos estão conseguindo visualizar? Tá? Tá? Joia. Então veja, olha o que esse texto diz, irmãos. Os irmãos podem ler comigo, por favor? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Note aí que o apóstolo Paulo, ele está apresentando um conceito basilar da fé. E o conceito basilar da fé é que há um único Deus, não há uma pluralidade de deuses, há um único Deus. Sabemos que esse Deus subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, e há um só mediador. O que é que o mediador faz? Media, intermedia, ele é a ponte. Há um mediador, há um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. E esse Cristo, que é um só mediador, e esse Cristo que se fez homem, ele se deu a si mesmo em resgate, em libertação por todos, e esse testemunho deve ser dado. E Paulo mostra aqui que ele foi designado para ser pregador e apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Para ser mestre dos gentios na fé e na verdade, Deus o designou para isso, a fim de que ele anunciasse essa verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus morreu vicariamente por nós. Nenhum homem ou mulher, por mais piedosos que eles sejam, morreu em nosso lugar. Nenhum ser humano, por mais crente que ele seja reputado, adquiriu méritos diante de Deus. Nenhum indivíduo pode distribuir esses méritos à humanidade
e pode assim ser uma ponte. Não, não é isso. Às vezes, por exemplo, você talvez esteja querendo conversar com alguém, mas você não tem contato com alguém. Aí você vai conversar com um amigo de Beltrano, que Beltrano é amigo daquele que você quer falar. E aí começa aquele processo de intermediar. Na vida espiritual não há vários mediadores. Então, não há alguém crente o suficiente que a gente possa chegar até essa pessoa, para que essa pessoa possa servir de mediador para nos levar a Cristo, para nos levar a Deus. Paulo diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Muito bem, então vamos introduzir aqui pensando o seguinte: o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no seu último censo, já faz alguns anos, se eu não me engano foi acho que 2010, parece-me, e nesse censo o IBGE disse que o sem religião representa 6,7% da população brasileira. 6,7%. Essa minoria porque é 6,7%, inclui os agnósticos. Quem são os agnósticos? Os agnósticos são céticos. São aqueles que dizem assim: a gente não pode afirmar que Deus existe, porque a gente não tem como comprovar isso. Incluindo os agnósticos e os ateus, essa minoria de pessoas que se dizem sem religião, elas têm crescido. A cada pesquisa divulgada, esse número tem crescido. Há alguns motivos para isso. A gente poderia enumerar alguns deles. Primeiro, o predomínio da mentalidade racionalista e cientificista. Vocês sabem que hoje a ciência é muito influenciada pelo humanismo, pelo racionalismo, pelo anti-sobrenaturalismo, pelo ateísmo. Então, uma das causas do crescimento da religião é essa mentalidade racionalista e cientificista. É essa ideia que religião é algo simplesmente para algumas pessoas dentro de um templo, dentro de um espaço reservado, em algum dia na semana, por algumas horas. Então, essa mentalidade que exclui o sobrenatural é um dos elementos que pode estar influenciando no crescimento das pessoas que se declaram não religiosas. Uma outra questão também é a tendência pós-moderna de rejeição à autoridade. Aquela ideia de desafiar a autoridade, aquela oposição à autoridade. Às vezes algumas pessoas têm algumas más experiências com autoridades ou algum outro motivo, e elas simplesmente têm uma repulsa à autoridade. E elas não entendem que o princípio da autoridade foi estabelecido por Deus. Existem autoridades boas, existem autoridades más, mas o princípio da autoridade, quem estabeleceu foi Deus. Então, uma outra questão que influencia isso, esse aumento dos não religiosos, é essa tendência de dizer: ninguém tem o direito de dizer o que eu devo fazer na minha vida. Ninguém tem o direito de querer me orientar. Eu não quero ser tutelado por ninguém. Eu faço da minha vida aquilo que eu quero. Eu não devo satisfação a ninguém, nem a pastor, nem a autoridade secular, nem a pai, nem a mãe. Eu sou dono do meu próprio nariz. Tem muita gente que pensa assim. Pensa errado, pensa de forma pecaminosa, e se continuar nessa vida, eu espero que Deus traga arrependimento a esse coração, porque senão o destino não é bom. Essa é uma outra razão, tá?
do aumento dos não religiosos. Uma outra também é o desencantamento causado pelo trânsito entre os inúmeros movimentos religiosos disponíveis. Há muita religião disponível. E às vezes a pessoa se desencanta. Ela vê algumas coisas estranhas em alguns movimentos religiosos e ela simplesmente diz: eu não quero isso não. Hoje eu acordo normalmente muito cedo, durmo um pouco, e aí eu acordei e fui dar uma olhada rapidinho em uma notícia tal. Aí tinha uma notícia que dizia assim: por dia, no Brasil, abrem-se 21 novos templos. Ou seja, a cada quase uma hora, um novo templo é aberto no Brasil. 21 por dia. Essa é a média. E às vezes há pessoas que ficam desencantadas. E elas acham que toda expressão religiosa é igual, que toda igreja é igual. E dizem: eu não quero. Religião, religiosidade, estou fora. Uma outra razão, às vezes, é a decepção. Uma pessoa se decepciona com alguma liderança religiosa em particular. Um pastor, um presbítero, um diácono, algum líder se decepciona. Com razão ou sem razão, mas se decepciona e diz assim: eu não quero mais me envolver com nenhum movimento religioso. Então, essas são algumas razões, a gente poderia enumerar outras. O fato, irmãos, é que nós vivemos em um mundo extremamente secularizado. Então, essa tendência de aumento de pessoas que se dizem sem religião tem crescido, inclusive de pessoas que se dizem crentes. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu creio em Cristo, mas igreja, estou fora. Igreja, estou fora. Essa tendência enganosa, ela é uma realidade. Pessoas que não querem estar inseridas em alguma organização religiosa. Agora, é importante que a gente entenda que mesmo aqueles que se declaram sem religião, incluindo os agnósticos, incluindo os ateus, eles sempre buscam um centro de significado para a vida deles. Ou seja, eles buscam algo que corresponde àquilo que os religiosos atribuem como papel à sua religião. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui é que as pessoas mais secularizadas, as pessoas que dizem assim: eu não tenho religião alguma, elas acham que não têm, mas elas são religiosas. O ser humano, ele é religioso, tendo consciência disso ou não. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a nossa missão é pensar sobre qual o papel da religião na vida. Qual é o papel da religião na vida? E como uma cosmovisão cristã reformada vê a religião? Como é que uma cosmovisão cristã reformada vê a religião? E eu vou pensar em 3 pontos principais nesse estudo. E nós vamos começar, obviamente, com o primeiro ponto, tá? Alguma dúvida até aí, irmãos? Fácil, né? Tranquilo. Então, vamos inicialmente refletir sobre a universalidade da religião.
Você vai visitar uma tribo, uma região inóspita, não tem água encanada, não tem luz, não tem internet, não tem TV, é uma comunidade isolada com os avanços do mundo. Não tem um monte de coisa lá que nós temos, mas há algo que você vai constatar lá. Naquele lugar que não tem várias coisas, tem religião. Há ali expressão de adoração. Ou adoram a vaca, ou boi, ou sol, ou lua, ou estrela, ou algum outro animal, ou adora a si mesmo, ou adora um Deus que ele criou à imagem e semelhança dele. Não importa o lugar, a religião é um fenômeno universal. É um fenômeno universal. Então, todas as culturas humanas apresentam algum conjunto de crenças na existência de realidades metafísicas. Toda cultura humana, seja essa realidade metafísica seres divinos, ou uma continuidade da vida após a morte, ou forças sobrenaturais, ou ambas as coisas. Então perceba, às vezes o indivíduo, ele diz assim: eu não creio na Bíblia, eu não sou religioso, mas ele fica com medo da sexta-feira 13, ele não passa debaixo de uma escada, ele só entra no lugar com o pé direito. No dia 31 de dezembro ou 1º de janeiro ele se veste de branco, e por aí vai. Ele é cheio de superstição. Ele muda uma camisa, né? Tem um treinador aí famoso que normalmente ele vai com camisa normal, né? Mas o time dele não está essa beleza, né? Ele foi um grande jogador, agora o time dele está bem mais ou menos para ruim. Aí o que é que ele fez em um determinado jogo? Ele vestiu um blazer. Por que ele fez isso? Foi um ato de superstição, né? Porque eu vou trocar de roupa para ver se esse time ganha. Então assim, essa cultura supersticiosa, né? O indivíduo não crê na Bíblia, mas ele crê no tarô. Está entendendo? Ele crê em búzios, ele procura o chamado pai de santo, que não é pai de santo. Ele vai atrás da astrologia, que não é astronomia. Ele procura alguma coisa, procura aquela pessoa que lê mão, que diz como vai ser o ano de 2023 para ele. O que é isso, irmãos? Isso é religião. O indivíduo é cético, mas ele diz assim: o que vale mesmo é ter dinheiro. Como diz um determinado estabelecimento comercial aí, né? Diz mais ou menos assim: vale quem tem, né? Esse é o conceito do mundo. Esse é o conceito de pessoas que não conhecem a Deus. Vale quem tem. E aí ele pensa assim: vale quem tem. Então, quem vai me dar valor? O que vai me dar valor é se eu tiver dinheiro. O que vai me dar valor é se eu tiver fama. O que vai me dar valor é se eu tiver bens, é se eu tiver influência. Ele acha assim, erradamente ele acha assim. Ou seja, a identidade dele não está em Deus. Quem faz a identidade dele são as obras dele. E ele acha que o significado da vida dele está nisso. Está nos bens, está no dinheiro, está na fama, está no diploma. O que significa isso? Que essas coisas
constituem a religião dessa pessoa. Essas coisas constituem o Deus delas. Por quê? Porque são essas coisas que dão identidade a elas. E se a nossa identidade está baseada em coisas, são coisas que dizem quem nós somos, isso significa que a nossa visão sobre identidade está deturpada e que aquelas coisas representam a nossa religião. Entendeu? É assim. E isso é tão forte, irmãos, essa questão de colocar as coisas fora do lugar. Veja bem, toda profissão, ganhando muito ou ganhando pouco, se ela é honesta, ela é digna. Ganhando R$1.000 ou ganhando R$100.000. Mas a nossa identidade não é a nossa profissão. Mas isso está bem encarnado na nossa sociedade, não está? Não é? Tanto a pergunta quanto a resposta. A pessoa lhe conhece ou me conhece, e aí surge, né, não tem muito assunto, aí diz assim: você é o quê? Aí normalmente qual é a resposta? Você é o quê? Aí a resposta é: eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou pedreiro, eu sou profissional liberal, eu sou policial, eu sou médico, eu sou dono de casa, eu sou aposentado, eu sou político, eu sou policial, eu sou dentista, eu sou arquiteto, etc. Eu sou. Ou seja, a vocação virou a própria identidade. E aí as pessoas acham que é aquela vocação que vai dar a elas identidade e valor, e não Deus. Isso foi só uma rápida tangente, mas vamos voltar aqui no foco, tá? Vamos pensar aqui. Então, queridos irmãos, o fato é que todas as culturas humanas, elas apresentam esse conjunto de crenças, apresentam elementos religiosos. E aí, citando o reformador João Calvino, o reformador lá de Genebra, ele disse o seguinte: que o homem foi feito pelo Criador com uma consciência religiosa. Então, essa consciência religiosa que nós temos, ela não vem da gente. Ela foi colocada em nós pelo próprio Deus. Deus implantou na natureza humana, presta atenção, um conhecimento dele. E esse conhecimento dele se manifesta em uma tendência religiosa essencial. Mas por quê? Por que as pessoas, indivíduos, começam a migrar por religiões falsas? Porque falta o conhecimento da revelação de Deus. A gente vai entender mais isso no decorrer da nossa reflexão. Então veja, o ser humano, ele é religioso porque Deus o fez religioso. Quando Deus criou o homem, Deus deu a ele 3 mandatos. Eu já falei sobre isso aqui. Os irmãos se lembram dos mandatos? 3 mandatos. Primeiro, um mandato cultural. O homem deveria cultivar a terra e guardá-la. O homem deveria desenvolver a terra, fazer com que a terra crescesse. Ele é um gerente de Deus. Então Deus deu um mandato cultural ao homem. E esse mandato continua até hoje. De desenvolvimento, de progresso, de avanço da ciência. Isso é um mandato cultural. Deus deu um outro mandato para o homem, um mandato social. Ele deveria se relacionar com o ser humano. E Deus disse para Adão e Eva: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Porque Deus queria formar um povo
que o adorasse. Esse foi o segundo mandato. E Deus deu um terceiro mandato, que foi o mandato espiritual. E no mandato espiritual, Deus disse para o homem: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Então Deus estava dizendo para o homem o seguinte: você foi criado para me obedecer. Você foi criado para se relacionar comigo. Então você vai ter uma relação com a natureza, com as coisas criadas, você vai ter uma relação com os outros seres humanos, e você vai se relacionar comigo. Você percebe que o diabo saiu quebrando isso aí, saiu corrompendo todas essas relações. Mas note, o homem foi criado por Deus com um mandato de se relacionar com Deus, um mandato espiritual. Então Deus colocou dentro de nós essa sede por Ele, esse desejo de se conectar com o transcendente. Então, este conhecimento de Deus que o Senhor colocou em nós, ele se manifesta nessa tendência religiosa. Como é que Calvino chama isso? Calvino chama isso de sensu divinitatis, ou semen religionis. O que significa essas expressões? Respectivamente, senso de divindade e semente religiosa. Porque o ser humano, ele é religioso. Ele é religioso porque Deus o fez religioso. Por que que ele pratica religiões falsas? Porque ele é pecador e porque ele desprezou a bússola para o desenvolvimento de uma expressão religiosa genuína. Está claro até aí, irmãos? Tranquilo? Muito bem. Quando você abre a Bíblia, em Romanos, capítulo 1, do verso 19 ao 21, a gente já leu esse texto em outras oportunidades. O apóstolo Paulo, ele diz algo nesse texto. Ele diz que Deus, ele colocou um conhecimento dele disponível. E esse conhecimento de Deus, ele está exposto nas obras da criação. Nas obras da criação está exposto o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 1, 19 a 21: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, conhecimento de onde? Da natureza, proveniente da revelação de Deus da natureza. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Veja, Deus deu ao homem o conhecimento dele. Esse conhecimento está na natureza, aquilo que os teólogos reformados chamam de revelação geral. E esse conhecimento, mesmo sendo básico, mesmo não sendo um conhecimento salvador, é um conhecimento suficiente para condenar aqueles que não adoram o verdadeiro Deus. O conhecimento de Deus por meio da natureza não é suficiente para nos salvar, mas é suficiente para condenar.
Então ninguém pode chegar e dizer assim: eu não conhecia, eu não sabia, eu nunca ouvi falar, eu sou um inocente sobre esse Deus. Ninguém pode dizer isso, porque o Salmo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus se revela. Avançando um pouquinho mais, Paulo estava pregando a pagãos. E o apóstolo Paulo, ele diz, lá em Atos 14, do verso 15 ao verso 17, se você quiser, você pode abrir esse texto, por favor, comigo, que Deus, quando Ele sustenta as suas vidas, ou as nossas vidas, o Senhor já dá um testemunho eficiente de sua existência e de sua bondade. Deus, ao sustentar as nossas vidas, a vida do crente e a vida do descrente, a vida daquele que crê e a vida do ateu, Deus está testemunhando a bondade dele e a existência dele, ou a sua existência e a sua bondade. Presta atenção. Por que você está vivo? Não é somente porque você é jovem, não é porque você tem um plano de saúde bom e todo ano faz check-up, não é porque você tem um histórico de atleta e vai para a academia 5 a 7 vezes na semana, não é porque a genética familiar é boa, não é verdade? Dona Edna, por exemplo, tem uma mãe, 90 e quantos anos, Dona Edna? 95 anos, né? E eu falando com o seu Roberto, meu Deus, Dona Edna deve viver pelo menos uns 120 a 130 anos. Todas essas coisas compõem a vida, mas quem mantém a nossa existência é o próprio Deus. Você está entendendo? Porque gente rica morre, gente que tem direito aos melhores planos de saúde morre, gente que vai para os hospitais top morre, gente que tem disponível os melhores tratamentos no Brasil e no mundo morre, gente que tem refeição hiper, super, power saudável morre. O que eu estou querendo dizer não é para você desprezar isso, não é isso que eu estou querendo dizer, não despreze isso, não é isso, mas o que eu estou querendo dizer é que quem mantém a sua vida não é nada disso. Quem mantém a sua vida e a minha vida é Deus. E a gente tem uma senha que nós não sabemos o número, mas quando a senha for chamada, a gente vai. Não adianta espernear, vai. E a gente tem que estar preparado para esse dia. A fila está aí, a gente só não sabe o número da senha. Então, Atos capítulo 14. Então, os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Sim, irmãos. Então, é isso. Não é desprezo a nenhum desses benditos recursos que nos são disponíveis. Se você tem acesso a eles, use, vá no médico, faça check-up, inclusive os homens, né? Não fique com aquele medo, meu Deus, eu estou são. Quando eu vou no médico, eu descubro que estou doente, né? Não é assim, né? Então, se cuide, mas quem mantém a sua vida é Deus. Então, Atos capítulo 14, verso 15 ao verso 17, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há,
Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Deus manda a chuva, Deus manda o sol, Deus abençoa o crente e o descrente, o piedoso e o ímpio. Deus dá alegria ao servo de Deus e abençoa o ímpio, e ele tem alegria nas coisas. Quem é que faz isso? É Deus. E isso aí é o testemunho de Deus para o mundo, dizendo: eu existo e eu sou bom. Mesmo que você reconheça ou não, eu existo e eu sou bom. Isso que você tem, essa bênção que você tem, esse emprego que você tem, esse dinheiro que você tem, essa saúde que você tem, etc. Tudo isso de bom, quem deu foi o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Então nós temos, irmãos, esse testemunho de Deus, da sua bondade. Davi, a gente mencionou esse texto há pouco, ele cantou. E ele cantou no Salmo 19 como a beleza e a ordem da criação são declarações universais da glória e do poder do Deus de Israel. Então, um indivíduo que olha para um universo desse, para um céu lindo desse, para um universo cheio de galáxias, para uma terra habitável, para um mar que a gente não consegue mensurar, e ele diz assim: isso foi fruto de uma geração espontânea. Isso foi resultado de uma explosão em algum momento no tempo e no espaço. Ou seja, a terra, ela, segundo essas pessoas, foi fruto de um acaso. Não há um ser inteligente que gerou isso. Irmãos, biblicamente, uma pessoa que pensa assim, biblicamente, ela é uma pessoa tola. Ela é uma pessoa insensata. Por quê? Porque o universo apresenta grandeza, apresenta desígnio, apresenta propósito, apresenta ordem, apresenta intencionalidade. Tudo isso como reflexo do Deus que criou, apresenta inteligência. Então, o universo constitui um testemunho da existência e do caráter de Deus. Isso a teologia chama de revelação geral. Deus se revelando por meio da natureza. A revelação especial é a palavra de Deus. Caminhando um pouquinho mais, e a gente já vai encerrar por hoje. Nós somos seres religiosos a partir da criação. Nós somos seres religiosos. Diferente dos animais, nós fomos moldados à imagem e semelhança de Deus. Veja, meu amado irmão, somente o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Somente o ser humano foi insuflado diretamente com o sopro do Espírito de Deus. Só o ser humano. Quando você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1, que apresenta a criação de todas as coisas, se você notar, amados irmãos, a Escritura Sagrada, o texto vai nos dizer, no verso 24 de Gênesis 1, que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu. Ou seja, que a terra produza. Versículo de número 26, e Deus disse, Gênesis 1,
Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Agora note que o texto vai mostrar que somente o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E no verso de número 7 do capítulo 2 diz que Deus formou o homem do pó da terra e, diferente dos animais, Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, o ser humano recebeu o sopro de Deus. Por isso que ele é diferente de toda a criação. Só o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, nunca trate bem os animais, cuide dos animais, eles são criação de Deus, mas animal não é gente, tá? Não trate o animal como se fosse gente. Meu bebê, meu filhinho, isso é muito comum hoje na sociedade, irmãos, tá? Isso é comum demais isso na sociedade. Mas assim, trate bem o animal, mas ele não é imagem e semelhança de Deus. E nunca poste na internet: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu gato. Não faça isso. Que coroa da criação é somente o ser humano. Amém, irmãos? Está claro? Tranquilo? Então, Deus, o Criador, fez Adão habilitado para um relacionamento de obediência, de amizade e de cooperação. Falar mais 3 minutinhos aqui e a gente para, tá bom? E a gente encerra esse ponto e a gente fica para o próximo domingo continuar. Qual é o fato, irmãos, então, verificado? O fato verificado é que há uma presença universalizada da expressão religiosa em todas as culturas. E por que há essa presença? Há essa presença por causa da ordenação de Deus na criação. Imagine o sol. O que o sol faz? Além de brilhar, além de resplandecer, o sol, ele reflete a glória de Deus refugindo em seu calor. Então, quando você olhar para o sol, né, o período de inverno está passando, e aí você olha para o sol, aquele sol quente, aquele sol forte, que a sua vitamina D vai para as alturas, aquele sol que às vezes você tem que colocar um óculos para lhe proteger dele, aquele sol intenso, sabe o que ele reflete? Um Deus cuja glória, cujo brilho é infinitamente maior do que aquele sol. Você entende isso? Então você olha para o sol com uma perspectiva diferente. Meu Deus, se o sol ilumina assim, meu Deus, se o sol resplandece essa luz, esse calor, esse brilho tão grande, imagine aquele que fez o sol. Então, irmãos, o sol, ele reflete a glória de Deus. Nós temos as estações. Nós normalmente, né, no nosso contexto, a gente pensa muito em verão e inverno, né? Verão e inverno. A gente não pensa muito em primavera ou outono. Verão e inverno. Calor e frio. As estações do ano, elas foram feitas por Deus como uma demonstração do cuidado de Deus para conosco, e elas apresentam uma regularidade benéfica. A gente precisa de todas as estações.
Verão, inverno, outono, primavera. Deus fez isso para abençoar a gente. E cada uma dessas estações tem um papel importantíssimo na existência humana. Imagine se só houvesse frio. Imagine se só houvesse calor. Os pássaros, por sua dependência, e a erva do campo, por sua beleza efêmera, elas refletem o quê? Elas refletem o cuidado de Deus, a soberania de Deus, a providência de Deus. Tudo isso, irmãos, sol, lua, estrelas, estações do ano, pássaros, flores, toda a criação obedece à orientação de Deus e traz glória a Deus. Toda a criação. Portanto, o ser humano, e a gente para nesse ponto, ele deve glorificar a Deus. Irmãos, nós fomos criados para glorificar a Deus. E o ser humano deve glorificar a Deus buscando. E por isso que Deus dotou a você e a mim uma consciência. E essa consciência, quando é atingida pela mensagem do Evangelho, pela obra do Espírito Santo, ela nos direciona a amar e a depender de Deus. Porque Deus, ele se revela também na nossa consciência, como diz Romanos 2. Então, quando a nossa consciência é atingida pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo, nós compreendemos que existimos não para nós, mas existimos para glorificar a Deus, existimos para exaltar a Deus. Mas, como nós já vimos no relato da queda e na nossa própria experiência, nós somos os únicos em toda a criação que podem desobedecer o seu mandato religioso, que podem defraudar o Criador. E Paulo escreve isso em Romanos 1, 21 e 23, quando mostra que o ser humano, ao invés de adorar o Criador, ele adora a criatura. Ao invés de adorar quem fez todas as coisas, ele adora as coisas feitas, ele adora os animais, ele adora a ele mesmo. Qual é o aspecto que nós precisamos jamais esquecer? Irmãos amados, há uma inclinação religiosa, uma semente religiosa em todos nós, implantada por Deus, porque Deus nos criou para viver para Ele, para viver para a glória dEle, para viver amando, para viver servindo, para viver honrando. Se a gente não adora a Deus, a gente vai adorar outra coisa. Se a nossa identidade não está em Deus, a gente vai buscar a identidade em outra coisa, e a gente vai ser idólatra. Deus nos livre da idolatria, e Deus nos faça cada vez mais adoradores do Deus verdadeiro, que o amem, que o sirvam e que sejam cada vez mais dependentes da graça dele. E para adorarmos ao Senhor, nós precisamos do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que Deus nos abençoe e que o nosso coração saia motivado, estimulado, grato por Deus ter colocado em nós esse anseio por Ele, e que possamos adorá-lo e servi-lo para sempre. Próximo estudo, a gente vai trabalhar a perversão da religião, que é a idolatria, e a gente vai falar sobre a religião verdadeira à luz de uma cosmovisão bíblica. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade de nos reunir e de estudar a tua palavra, e de estudar questões tão importantes que tratam de nós mesmos e da nossa relação com o Senhor. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo,
aquele que rasgou o véu, aquele que abre o caminho para Deus, aquele que nos dá a vida eterna. Obrigado, ó Deus, porque nesse mundo tão confuso, com tantas religiões falsas, o Senhor se revela através da Tua palavra, e o Senhor se mostra, o Senhor se manifesta, e o Senhor enviou Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e nós só podemos ir ao Pai por meio de Jesus. Obrigado, ó Deus, por esta luz maravilhosa que é o Teu Evangelho, e dá-nos a graça de vivermos para a glória daquele que morreu e ressuscitou por nós. Dá-nos a graça de vivermos sempre para Ti, porque só em Ti, Deus, só em Ti, Senhor, nós somos plenamente satisfeitos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, irmãos. Até às 18 horas, se Deus quiser.